Olá, boa noite. O Departamento de Investigação sobre Narcóticos apreendeu em uma casa aqui na capital mais de meia tonelada de maconha do tipo skunk, que veio do município de Japurá, distante mais de 650 quilômetros de Manaus. A droga foi apreendida em uma residência no conjunto Vila Marinho, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Pedro Galvão de Matos, de 58 anos, e Bruno Corrêa dos Santos, de 24, estavam no local e foram presos. Encontramos a droga que estava acondicionada no quintal, em sacolas, aquelas sacolas coloridas de lá da Colômbia. Essa droga estava guardada numa área de mata, isolada ali fora da casa. Foi constatado ali no momento que tinha uma grande quantidade de entorpecente e que com certeza era a droga que estávamos investigando. As investigações duraram 10 dias. As equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos receberam informações de que uma grande quantidade de drogas viria do município Japurá, distante a 664 quilômetros da capital. Fizemos uma barreira fluvial em conjunto com a Deflu e Grupo Fera. Foi montado todo fim de semana uma barreira para aguardar esse entorpecente passar e fazer a interceptação no rio. Mas devido à cheia dos rios, tem muitos furos e paranás, não tivemos êxito, não perdemos a embarcação que vinha com essa droga. Mas ontem o departamento conseguiu levantar o local na Vila Marinho, onde possivelmente estaria esse entorpecente. Segundo a Polícia Civil, até agora já foram apreendidas 2 toneladas e 100 de drogas, todas vindas do município de Japurá. Em janeiro de 2017, equipes do DENARC e do Grupo Fera apreenderam 1 tonelada de maconha tipo skunk. Em fevereiro, mais 500. E agora, meia tonelada, avaliada em 2,5 milhões de reais. Nós já estamos agora no mês de maio e nós já ultrapassamos a quantidade do ano passado, né? No ano de 2016 nós chegamos ao final com 2 toneladas e agora em maio nós já estamos com 2 toneladas e 100. Então os recordes aqui do departamento já foram batidos. Pedro e Bruno não tinham passagens pela polícia. Eles foram encaminhados à audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis, Zona Sul de Manaus. Com a cheia do Rio Negro em Manaus, a circulação de pequenas embarcações aumenta, principalmente nos fins de semana. E as autoridades estão preocupadas com os serviços feitos por barqueiros clandestinos. Uma mulher de 23 anos e o filho dela de apenas 3, que foram vítimas de uma colisão entre 2 lanchas há mais de uma semana, seguem desaparecidos. Na orla da cidade, a circulação de botes é intensa. Muitos também ficam ancorados de forma improvisada na área do porto da Manaus Moderna. E foi nas proximidades que uma mulher de 23 anos e o filho dela, de apenas 3 anos de idade, foram vítimas de um acidente e seguem desaparecidos há mais de uma semana. Após a colisão de 2 lanchas, todas as buscas realizadas foram encerradas sem êxito. Na cheia do Rio Negro em Manaus, aumenta o risco de acidentes com pequenas embarcações e até mortes por afogamento em ocorrências que, em boa parte dos casos, acontecem devido à falta de cuidados na navegação. Nestas situações, a chance de o passageiro sobreviver é mínima, segundo o Corpo de Bombeiros. Quando se trata de colisão de embarcações, depende muito do local onde aconteceu essa colisão e como as pessoas venham ficar depois dessa colisão. Às vezes a pessoa de repente quebra um membro superior ou inferior. Em mais de 90% dos casos, as vítimas são resgatadas sem vida. Como aconteceu agora aqui em Manaus, essa colisão que houve, até então o resultado não foi bom devido à distância, ao horário, né, a profundidade, a correnteza da água. Tudo envolve essa questão da pessoa sobreviver ou não numa colisão no meio líquido. As pequenas embarcações também deixam as marinas carregadas de pessoas, incluindo as crianças, e o risco é ainda maior. Os próprios adultos acabam sendo imprudentes, sem o uso de coletes salva-vidas. O colete dá uma flutuabilidade, dá uma sobrevida à pessoa. Ela pode cair por diversas razões e motivos. Então aquela flutuabilidade ali pode ser suficiente para que alguém que esteja passando próximo chegue a ela e faça então um resgate. A gente observa muito pessoas com embarcações pequenas carregando carga,
juntamente com pessoas, crianças no colo, crianças soltas na embarcação. O capitão dos portos da Amazônia Ocidental ainda orienta a população para ajudar nas ações necessárias para coibir as irregularidades por parte de barqueiros. Fica cooptando, né, ou embarcando turistas que não tem noção nenhuma, não sabe se aquele condutor está habilitado, ela quer conhecer, ela quer ver uma aventura, ela quer ter noção, quer navegar, e aí ela embarca efetivamente numa canoa furada. Funcionários de uma empresa terceirizada que atua em escolas aqui da capital realizaram um ato na manhã de hoje em frente ao Fórum do Tribunal Regional do Trabalho, aqui no centro de Manaus. Eles alegam que estão há mais de 4 meses sem receber os salários. Cerca de 200 trabalhadores foram para a frente do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho, localizado no centro de Manaus, na manhã de hoje. Eles cobram da empresa RCA o pagamento dos salários que estão atrasados há mais de 4 meses, além da falta de benefícios. Nós não tiramos férias, não recebemos férias, não recebemos vale alimentação, nem vale transporte. E eles querem que a gente continue trabalhando. A empresa presta serviço de limpeza e conservação e merenda em escolas estaduais da capital. Os trabalhadores dizem que a situação está cada vez mais difícil. A receber, eu tenho 2 filhos, né, pequenos, e hoje eu não tenho nem que meus filhos comerem. Para não dizer que eu não tenho, eu estou com R$7 na minha carteira aqui, né? É dinheiro que eu tenho. Uma visita técnica foi realizada na manhã de hoje no corredor ecológico do Mindu, zona norte de Manaus. As obras foram retomadas e a finalidade é concluir mais um trecho de 2 quilômetros. O corredor ecológico do Mindu, localizado no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, irá receber nos próximos dias a continuação das obras de revitalização por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A obra está orçada em R$120 milhões, sendo 100 milhões financiados pela Caixa Econômica Federal. Estamos entrando num processo licitatório para nós termos uma empresa que realmente leve a cabo todo esse desafio e, ao fim disso, nós teremos uma cidade mudada por onde passa essa obra do corredor do Mindu, que depois vai bater lá nas portas da Djalma Batista, ela vai bater, se Deus quiser, ali por trás do Milênio. É uma obra que mexe com a cidade, aumenta a qualidade, valoriza os imóveis de quem mora aqui e vai, sinceramente, fazer muito bem a qualidade de vida da maioria esmagadora de pessoas de bem que residem aqui nessas imediações. Até agora, 800 metros de via asfáltica foram concluídos. Nessa nova etapa, serão finalizados mais 2 quilômetros e 200 metros, além de sarjeta e meio-fio. Segundo o secretário responsável pela infraestrutura do município, 419 residências já foram desapropriadas e 404 estão no processo de desapropriação. Para que a gente faça a desapropriação das casas que precisam sair desta área, são aproximadamente 104 casas. Nós temos problemas graves aqui, muitas vezes a gente consegue promover a desapropriação, faz a demolição, depois as famílias acabam voltando. Nós temos um problema intenso aqui que nós vamos conclamar o governo do estado do Amazonas a nos ajudar. A previsão é que até fevereiro de 2018 as obras no corredor ecológico do Mindu sejam concluídas. Essa obra que é uma obra extremamente importante para a cidade de Manaus e nós haveremos de fazer isso em parceria com a Caixa Econômica Federal para que no curtíssimo espaço de tempo a gente possa dar à cidade de Manaus essa obra e, acima de tudo, concretizar um sonho de todos os moradores dessa área, que é melhorar a qualidade de vida no entorno do Igarapé do Mindu. Ainda, de acordo com o secretário, as próximas ações de infraestrutura em Manaus, como serviços de tapa-buracos, poderão contar com a ajuda das Forças Armadas. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu e o prefeito, nós teremos uma reunião com o general Mioto para que a gente possa conclamar também o Exército Brasileiro com a sua expertise, com o seu know-how, com a sua experiência e também com o seu profissionalismo, aliar o Exército Brasileiro à administração direta da Prefeitura Municipal de Manaus. Aumentou o número de assaltos a ônibus do transporte coletivo na capital, de acordo com o Sinetran. Só nos primeiros 4 meses do ano foram registrados 1.120 assaltos, um crescimento de quase 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 10 assaltos a coletivos são cometidos todos os dias em Manaus.
E a população se sente refém dessa situação. Toda vez que a gente vai ter que estar se escondendo, segurança é essa que não tem. Nervoso, com medo de pegar o ônibus agora que não tem segurança. Nem não pode mandar com nada dentro de ônibus não, o assalto tá demais mesmo, não para mesmo não. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, de janeiro a abril deste ano, foram registrados mais de 1.100 assaltos a coletivos. No mesmo período do ano passado, o número foi menor, 841 assaltos. Só este ano, o prejuízo já passa de R$325 mil. O número de assaltos aumentou em 24,9%. O Sinetran acredita que esses assaltos estão relacionados ao dinheiro que ficam nos caixas das catracas. A emissão do cartão Passa Fácil é uma alternativa indicada pelos empresários para minimizar essas ocorrências de assaltos. É acabar com o uso do dinheiro na catraca, ou seja, utilizar apenas o cartão eletrônico, porque está comprovado que o chamariz para esse tipo de ocorrência é o dinheiro em espécie que está ali de posse do cobrador. O cartão cidadão ou Passa Fácil pode ser emitido em qualquer uma das unidades de atendimento do Sinetran. A cheia do Rio Negro já diminuiu de intensidade, mas todos os dias são registrados de 1 a 2 centímetros a mais. A cota de emergência de 28 metros e 94 centímetros deve ser alcançada ainda esta semana. E nas áreas alagadas, o cenário é preocupante. O volume de água do Rio Negro atingiu hoje 28 metros e 90 centímetros, 4 centímetros de atingir a cota de emergência, que é de 28 metros e 94 centímetros. A subida do rio tem assustado quem vive na orla de Manaus. Nos igarapés que cortam a cidade, o clima é de incerteza. A cada minuto, uma casa é invadida pelo rio. A cozinha da casa da dona Raimunda amanheceu assim, tomada pela água. Em poucos dias, todos os cômodos da pequena residência vai estar no fundo. É uma cena que se repete nos últimos 5 anos durante a subida das águas. E quando vem a água, a gente já está preocupada com aquilo, né? Hoje, por exemplo, quando for amanhã, mas tudo alagado aqui, porque já começou ontem, de noite, né? Aí já viu, vai enchendo. A gente secando a água e a água vai enchendo. A aposentada mora na margem do Igarapé do São Jorge, um dos lugares mais afetados com a cheia do rio. O cenário é o mesmo em outros pontos da capital amazonense. No bairro Educandos, zona sul de Manaus, o cenário é assustador. A subida do rio revela problemas graves. O lixo encobre o espelho d'água e o odor incomoda quem mora por aqui. Essa complicação toda aqui com criança pequena, né? As casas estão quase indo no fundo, como você pode ver aí, ó. Aí ninguém tem dinheiro para comprar madeira para fazer maromba, perdemos, a gente já não tem nada. Aí perde o resto que tem com a enchente, né? Os animais de estimação ficam ilhados. As crianças são obrigadas a ficar dentro de casa por falta de espaço para brincar. São cuidados para evitar o que todo ano ocorre. Todo ano é esse drama aqui, né? Como ela falou, que a gente quase não tem ajuda aqui. A gente mesmo que dá o jeito, né? A gente não tem recurso aí. A água ia levar, eram 8. Quando eu vim ter conhecimento dos cachorrinhos, já só tinha 3, os outros tinham morrido todos. Aí eu adotei eles aqui para quando secar eu colocar eles na terra para eles tomarem o rumo deles. Circular por aqui somente por cima das pontes improvisadas de madeira feitas pela Defesa Civil do município. São mais de 2 quilômetros de pontes como esta, construídas nos lugares alagados da cidade. Na realidade, a Defesa Civil ela já começou a antecipar a situação das pontes, né? Até o momento já foi feito 1.800 metros de ponte e ainda tem mais 2.000 metros de ponte para construir. Então, nossas equipes todo dia estão nas áreas que estão com vulnerabilidade à alagação para que a gente possa fazer essas pontes e quando chegar na conta de emergência a gente já ter esse trabalho executado nessas áreas vulneráveis. O Rio Negro ainda deve continuar subindo até meados de junho. Até lá, as famílias afetadas pela cheia mudam a rotina conforme o volume da água. Em todo o estado, 27 municípios já decretaram situação de emergência. O número de famílias afetadas passa de 50 mil em todo o Amazonas. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado.
Em Manaus, o tempo fica nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Borba, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Inhamundá, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. E no município de Humaitá, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. O sistema de bicicletas compartilhadas instalado no centro de Manaus, que já foi alvo inclusive de atos de vandalismo, segue recebendo ajustes. Hoje pela manhã, uma das estações precisou mudar de lugar. Aos poucos, o projeto do Manobike vai caindo no gosto do manauara. O sistema, que já foi alvo de vandalismo, hoje segue seu curso sem ocorrências. Desde a inauguração, já foram registrados mais de 2.000 viagens. O projeto ainda passa por alguns ajustes e uma das estações precisou mudar de lugar. É aqui neste ponto, perto do cruzamento com a rua Henrique Martins, que está funcionando a nova estação do Manobike. A mudança, segundo o Implurb, foi por questões técnicas do sistema e da empresa. Pela localidade junto à empresa que não estava adequado. Por isso nós reposicionamos de forma técnica no estudo, numa área mais plana, para que nós pudéssemos ter uma efetividade muito maior do que nós tínhamos naquele momento, naquela localidade. O Manobike aumenta o incentivo a meios de transportes não poluentes, além de garantir mais qualidade de vida aos usuários. Começa nesta quarta-feira a venda de ingressos em pontos físicos aqui em Manaus para a partida amistosa entre Brasil e República Dominicana no vôlei de quadra feminino. A partida é na terça-feira que vem, na Arena Amadeu Teixeira. É dia 30 de maio que a seleção brasileira de vôlei feminino faz seu primeiro amistoso do ano. O adversário é a República Dominicana, que nos últimos anos tem dado trabalho para o vôlei brasileiro. Esse amistoso acontece aqui na Arena Amadeu Teixeira e os ingressos para essa partida já começaram a ser vendidos na internet desde o início do mês. A partir de amanhã vai também ser vendido esses ingressos em pontos fixos aqui na capital amazonense. Aqui na Arena Amadeu Teixeira, nessa bilheteria, vão ser disponibilizados 5.000 ingressos. Também no shopping Ponta Negra vai ter um ponto fixo que vai vender esses ingressos para esse jogo entre Brasil e República Dominicana. Os ingressos, os valores desses ingressos variam entre 50 e 200 reais, dependendo da localização nas arquibancadas. O técnico José Roberto Guimarães, campeão olímpico que dirige essa seleção brasileira feminina de vôlei, já disse que vai trazer força máxima para esse amistoso aqui em Manaus. Então a gente pode ver de perto as melhores jogadoras de vôlei do mundo. É uma oportunidade de a gente conferir de perto a seleção brasileira de vôlei. Orestes Litaif para o Band Cidade. Manaus recebe até o dia 26, sexta-feira, a 11ª edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos. Nesse período serão exibidos 36 filmes que retratam o tema. Esta não é a primeira vez que o cinema é usado para propagar temas polêmicos e que fazem parte do cotidiano brasileiro. É através das telonas que podem até surgir soluções concretas para grandes problemas inseridos na sociedade. Nós temos 37 filmes divididos na mostra Panorama, a mostra temática, que são filmes só de gênero. Hoje a mostra ela conta com uma coisa inédita, que são 4 filmes infanto-juvenis da Mônica. Então, ao total, são 37 filmes. E, além disso, a mostra homenagem, que são filmes da diretora Laís Bodansky. O objetivo da mostra cinematográfica é consolidar a cultura e a educação em direitos humanos, abrindo espaço para o debate e discussão por meio de filmes simples e com depoimentos reais. Mais do que uma alternativa cultural, ele é uma alternativa de educação, de informação, de socialização de assuntos tão polêmicos que precisam de fato chegar
e se fazer entender. Nós montamos toda uma logística e vamos trazer as pessoas dos centros de referência da assistência social aqui para esse local e aí provocar uma discussão depois de cada sessão. Nós vamos ter 2 sessões por dia, no fim da manhã, 10 horas, 10h30 e às 13 horas. E a logística para trazer todo mundo para cá é a prefeitura que está proporcionando. Ainda faz parte da Mostra de Cinema e Direitos Humanos, um filme que retrata os direitos indígenas, com enfoque na região amazônica. Um dado do Instituto ProLivro diz que 47% da população do norte do país não tem o hábito da leitura. E graças a atitudes pontuais, o incentivo à prática no Amazonas está crescendo. É que existem projetos voltados a esse incentivo para que esse cenário mude. Há quem diga que os livros são as melhores companhias. Além de trazer mais conhecimento, você também pode viver grandes aventuras, página por página. Carolina diz que passou a ter o hábito de leitura por causa do marido que adora ler. Para ela, viver essa experiência com a leitura aumentou a imaginação e a criatividade. Comecei mais a ler por ver ele construir esse hábito e eu passar a querer construir também para melhorar minha escrita, conhecer novas palavras, melhorar minha imaginação, melhorar também, assim, ter um momento de lazer, de você poder relaxar com o seu livro. Mas aqui na região norte existe uma baixa procura por leitura. De acordo com dados do Instituto ProLivro, do ano de 2015, 47% da população norte não tem o hábito de ler. Mas para mudar esse cenário, projetos foram desenvolvidos para incentivar o hábito de leitura. A Biblioteca Vazia, por exemplo, é um projeto com o objetivo de arrecadar livros para serem doados, lançado há 2 semanas neste shopping, localizado na zona centro-sul de Manaus. A Biblioteca Vazia já recebeu cerca de 150 livros. O doador só pode trazer livros de literatura e que estejam em bom estado. O destino é para o Instituto Navegando e Lendo, que vai direcionar os livros para 3 de seus projetos. O primeiro projeto, que é o Navegando e Lendo, que está desde 2007 e esse ano vai completar em junho, dia 10 de junho, 10 anos de atuação. O outro projeto é a Biblioteca Tenório Teles, Biblioteca de Incentivo à Leitura, que está lá no João Bosco, bairro de Flores. E outro recente projeto é o Um por Todos e Todos pelo Livro. Esse projeto nós estamos implantando numa escola municipal. Outro projeto é o Busão Cultural, que irá percorrer vários pontos de Manaus. Hoje, ele está estacionado nesta escola no bairro Alvorada e vai ficar aqui por 10 dias. As crianças ficaram muito animadas. Muita coisa para a gente ficar muito inteligente em ler. Muito legal os desenhos e é muito legal de ler. Cerca de 4.000 livros, além de internet gratuita, espaço para leitura e pintura serão disponibilizados a toda a população de Manaus, pelo ônibus itinerante. O projeto Busão Cultural é de iniciativa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, com o objetivo de incentivar a cultura e a prática de leitura. Projeto realmente cultural. E o nosso carro-chefe, ou busão-chefe, é a biblioteca. Que é justamente para agregar, além do conhecimento e formação, a cultura também. Então aí a gente está esperando as crianças para a gente oferecer um pouco de teatro, plantar uma sementinha da leitura neles para que eles gostem mais. Uma dica é presentear um amigo ou conhecido com um livro que você não lê mais. E incentivar a outras pessoas grandes experiências com a leitura. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o programa do horário eleitoral e em seguida tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo, com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.